Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Quero ler Filipenses 4, 11, 12 e 13. Não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, um comentário bem interessante a respeito desse texto é que todo mundo gosta muito do verso 13. Isso daí vira placa de caminhão, vira adesivo, vira camiseta, vira slogan. Tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que as pessoas se esquecem do verso 11, do verso 12, porque Paulo, ele conclui a ideia dele com base nesses dois versos. E aí ele vem estar falando: não digo isso por causa da necessidade, já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Passar falta, ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, fartura, passar fome, ter abundância, padecer necessidade, posso todas as coisas. Ou seja, concluindo, eu posso passar fome, eu posso ter abundância, eu posso estar na fartura, eu posso estar na escassez, eu posso estar em qualquer circunstância. Eu posso tudo em Deus que me fortalece. Normalmente quando a gente isola o verso 13, parece que tudo vai ser as mil maravilhas, parece que tudo vai ser positivo. Mas o contexto aqui nos diz que as coisas sendo positivas ou negativas, Deus ele continuará sendo o mesmo nas nossas vidas. Através da força que Deus vai nos conceder, eu posso ter picanha, filé mignon para comer, ou eu posso ter farinha, ovo e arroz. Não importa. A circunstância será a mesma, qual seja, contentamento. O contentamento deve ser o mesmo. E isso nos leva à temática de hoje, que é o estudo sobre a perspectiva. Nós temos falado muito de finanças, e finanças nos remete ao quê? Ao aqui e agora. Por quê? Onde é que a gente vai usar dinheiro? É aqui e agora, não é no porvir. Só que perspectiva nos lembra de uma outra palavra, esperança. E a nossa esperança, ela não está vinculada somente a esse mundo. Porque se nós formos esperar tão somente nas coisas desse mundo, nós somos as criaturas mais perdidas da face da terra. Porque, de fato, o que está por vir é muito superior, é muito melhor do que está aqui agora, do que temos aqui. Então nós temos que estabelecer aqui a nossa perspectiva. Nutra uma perspectiva eterna. Não adianta nós embarcarmos nessa cultura que vivemos, nesta mídia que implora constantemente a nos concentrarmos naquilo que é imediato. Você precisa adquirir tais e tais coisas hoje, não deixe para amanhã. É só amanhã, em tal loja. Olha, não deixe para depois de amanhã. Olha, aguarda o final de semana porque nós teremos ofertas fantásticas. Não deixe para depois. Então é uma cultura imediatista. É uma cultura que insiste, implora, faz com que a gente até se sinta mal. Poxa, eu estou aqui com um tablet, ele já está lentinho, eu preciso comprar um novo. E aí a perspectiva é, nossa, eu preciso trocar rápido isso aqui, o mais rápido possível. Mas a gente sabe que todas as vezes que nós refletirmos, será que eu preciso realmente disso? Será que é necessário? Ou será que é um mero desejo? Eu deixo para depois e acabo não gastando esse dinheiro, porque talvez esse dinheiro possa ser utilizado em algo um pouco mais importante. Nós precisamos nos desligar um pouco dessa perspectiva terrena, imediatista, e precisamos nos conectar a uma perspectiva eterna. E o que é isso? Saber que eu e você somos peregrinos. E como peregrinos, temos algumas coisas que a gente poderia traçar aqui. Somos cidadãos dos céus, não da terra. É a primeira coisa que nos conecta a essa perspectiva.
embaixadores de Cristo, forasteiros. Irmãos, nós não somos desse mundo. Parece que às vezes a gente brinca, né? Somos alienígenas. De fato, o cristão ele acaba pendendo para isso, porque ele vive numa realidade diferente da realidade do mundo todo. Ele serve a um Deus de forma alheia. Existem culturas antigas e mais novas, que as divindades elas se prestam para cada prática. Então tem um Deus que cuida do sol, tem um Deus que cuida da lua, tem um Deus que cuida da fertilidade, das colheitas, dos rios, dos mares. Então para cada necessidade existe um Deus diferente. E nós então nessa contracultura servimos um único e verdadeiro Deus, e Ele é suficiente para atender todas as necessidades. Ele não precisa se fragmentar, Ele não precisa se dividir em várias pequenas divindades para atender essas necessidades. E aí nós, em pleno século 21, dizemos: olha, a questão do divórcio para nós é meio complicada. Não, embora a sociedade assine embaixo que isso daí é possível. Essa questão de se guardar puro, o menino, a menina, o moço e a moça, para depois do casamento então manterem o ato sexual. Isso daí, para uma sociedade, para uma cultura na qual nós estamos vivendo, é uma aberração. Então nós somos tidos como ETs, nós somos alienígenas, e de fato somos, porque nós não somos desse mundo. Nós temos uma conexão com o céu, nós temos uma conexão com Deus, somos embaixadores de Cristo. Estamos aqui em nome dEle, falamos em nome dEle, pregamos em nome dEle, oramos em nome dEle, realizamos tudo aquilo que realizamos em nome dEle. Forasteiros, de passagem. O peregrino, ele não é um colonizador. Nós não estamos aqui para colonizar. Qual é a função do colonizador? Ele chega, se estabelece, ele começa a trazer mais pessoas, vão colonizando, vão administrando, vão pacificando aquele lugar, e lá eles vão ficando, e fica 1 ano, 2, 10, 100, 500, e assim vai. Nós não somos colonizadores, somos viajantes de passagem. Portanto, os melhores viajantes, aqueles que passam rapidamente, sabem: pouca bagagem, bagagem útil, necessária, coisas triviais, coisas inúteis não nos cabem. E muitas vezes as finanças acabam nos trazendo peso desnecessário. Só devemos adquirir aquilo que capacite-nos a realizar o chamado de Deus para a nossa vida. Esse deveria ser o nosso pensamento diante dos gastos, diante de uma perspectiva não terrena, mas eterna. O que eu deveria adquirir? Simples. Você deveria adquirir tão somente aquilo que te capacite a realizar o chamado de Deus para a sua vida. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um ministério, cada um de nós tem uma função. E nessa função então, alguns bens materiais estão envolvidos. Então se isso for preciso para realizar o chamado de Deus para a sua vida, adquira. Talvez o pregador, pastor, ele precise de uma Bíblia, talvez ele precise de várias Bíblias, talvez ele precise de vários livros. Talvez um outro irmão que tenha uma veia musical, ele precise de um instrumento um pouquinho mais apurado. Talvez alguém que trabalhe com locomoção no reino de Deus precise de um veículo apropriado para isso. Então nós vamos descobrindo quais são as coisas que nós deveríamos também ter perto de nós para desenvolver esse chamado, e no que nós deveríamos estar aplicando o nosso dinheiro. Por exemplo, irmãos, eu pretendo, se Deus assim me permitir, daqui a 1 mês trocar de carro. Meu carro já está com 4 anos, com 112 mil quilômetros rodados, e já está naquela fase de que todos os defeitos possíveis e imagináveis estão aparecendo. E talvez a gente poderia racionalizar aqui: é necessário ou é desejo? Bom, irmãos, se eu não tiver um carro para que eu me locomova de Nova Odessa para cá, os irmãos só vão me ver aqui, talvez assim, raras exceções, de domingo, e nem na escola bíblica. Porque não que falte vontade, falta como sair de lá de ônibus e vir para cá em tempo hábil. Não teria como. Não teria ônibus no dia certo, no horário certo, para atender as necessidades. Se eu tivesse que chegar aqui
como eu chego às terças-feiras, um pouco antes das 20 horas. Eu saio de lá às 19 do serviço. Impossível chegar de ônibus aqui no horário. Então, estaria tudo comprometido. Então, nesse momento, o que eu entendo? O automóvel, ele não é um mero deleite. Ele é necessário para que eu continue cumprindo com o papel que Deus tem para a minha vida nesse lugar. Então, estamos aqui nos vendo às terças, em outros momentos vamos nos encontrar também, nos sábados, domingo cedo, escola bíblica, o culto, aí dá para trabalhar com um pouquinho mais de folga. A não ser que eu me mude para cá. Mas aí eu vou ter um outro problema. Mudando para cá, ou eu trago também a minha profissão para cá e vou para o fórum de Paulínia, ou então eu vou estar atrelado a Nova Odessa. Vou ter dificuldade de novo, porque eu vou precisar então agora chegar lá no local de trabalho de ônibus. Outro estreito. Então, irmãos, a gente precisa observar os bens que estão nos cercando, aquilo que temos utilizado, e se de fato isso que temos ou que desejamos ter está vinculado ao chamado de Deus para as nossas vidas. E aí então, valida-se o gasto. Qualquer outra coisa, nós deveremos poupar. Por quê? Precisamos nos esforçar por viver em simplicidade. O que é isso daí? Cada posse que nós imaginamos ter, requer de nós tempo e dinheiro. O que isso daí significa? Significa o seguinte: eu tenho uma casa. Para que eu deixe aquela casa em ordem, eu preciso de tempo e de dinheiro. Porque eu vou precisar fazer a manutenção. Vai ter um problema no telhado, eu preciso fazer a manutenção. Eu preciso pintar as paredes, deixar em ordem. Tem uma umidade aqui, eu vou ter que resolver. Tem um problema ali, eu vou ter que quebrar para ver. Isso requer tempo e dinheiro para que essa manutenção aconteça. É a mesma coisa com um automóvel. Não é simplesmente colocar combustível e vamos embora. O carro tem óleo, ele tem peças, ele tem amortecedor, ele tem pneu, e isso com o passar do tempo vai se desgastando. Então eu vou precisar gastar tempo para ir no mecânico, para ir na concessionária, vou precisar gastar dinheiro para manter isso daí. Então quando nós vivemos em simplicidade, aí eu penso na figura do Senhor Jesus, que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, que tinha basicamente aquela túnica dele e ponto final, era aquilo que ele tinha. Então, não tinha uma casa, não tinha um palacete, não tinha veículos de transporte. Ao entrar em Jerusalém, pede o jumentinho emprestado, vai lá e pega lá, diz que eu estou tomando emprestado, depois eu devolvo. Então, na verdade, nós olhamos para Jesus, um homem que não era apegado às questões materiais, utilizava aquilo que era necessário utilizar, muitas vezes lançava a mão daquilo que pertencia aos outros, como emprestado, e mesmo na sua morte, foi sepultado num túmulo que nem era seu. Muitos de nós talvez pensemos nisso, se eu passar dessa vida para uma melhor, preciso deixar a família mais ou menos organizada, então paga ali a funerária, tem já o paletozinho de madeira garantido, está tudo certinho ali, está lá o momento fúnebre, vai ter um cafezinho, umas bolachinhas. Nós pensamos nisso e deixamos tudo separadinho, bonitinho, mas Jesus nem isso tinha. Não que não era a preocupação dele, mas ele tinha uma preocupação maior. Então o fato dele viver uma vida simples não demonstra que ele queria passar uma visão assim mais comunista, mais socialista, talvez uma visão franciscana. Não, ele queria passar uma visão de prioridades. O que é necessário, o que é prioridade na minha vida? Atender as vidas das pessoas, ou então eu trabalhar, ou eu conquistar, ou eu conseguir de repente aumentar o meu patrimônio. Então, quando eu vivo em simplicidade, eu tenho mais tempo, eu tenho mais dinheiro, ou pelo menos eu consigo poupar mais. Eu consigo poupar um pouco mais de dinheiro e tenho um pouco mais de tempo. Veja, quando vivíamos na sociedade, uma sociedade menos high-tech, onde a internet era discada, você tinha até raiva de tentar fazer alguma conexão ali, porque demorava, ia até discar, ia entrar em contato com alguém, passar um e-mail. 2 ou 3 dias talvez você conseguiria resultado. Você ia baixar algum programa, ia fazer um download. Normalmente o que a gente fazia? Antes de dormir, ia lá no computador, discava, começava a fazer download, porque a gente sabia que no outro dia pela manhã, talvez se tudo tivesse dado certo, o programa
estava no seu computador. Hoje é muito mais rápido, e essa rapidez acaba nos roubando tempo, porque você está com o celular, esse celular não é tão rápido, vai trocar o celular, e você precisa fazer a manutenção dele, cuidar dele. Eu estou com um notebook, já não está sendo suficiente, vamos fazer o upgrade, vamos trocar para o HD digital, vamos mudar a placa-mãe, um processador mais rápido. Tempo, dinheiro. Quando antigamente nós não tínhamos nada disso, e conseguimos viver até que muito bem, e atendíamos às expectativas, conseguimos fazer tudo muito bem feito. Talvez demorasse um pouquinho mais de tempo, mas conseguimos. Às vezes, nós termos muitos bens da forma errada acaba prejudicando o nosso relacionamento com Deus, acaba prejudicando o nosso relacionamento com as pessoas, acaba prejudicando talvez a nossa vida social. Às vezes acaba nos afastando das pessoas, porque nem todos ainda aprenderam a lidar com as finanças de forma a viver com humildade, com simplicidade. Então é mais ou menos assim: enquanto eu vivo a minha vida com humildade, com simplicidade, talvez andando de ônibus, ou talvez um carro mais simples, eu sou um tanto quanto acessível. Mas quando eu vou crescendo em status, eu também vou crescendo em afastamento das pessoas. E nós temos N exemplos de muitos líderes, talvez, que tenham vivido exatamente essa realidade. Num determinado momento, quando não eram conhecidos, quando não tinham nada, eram extremamente acessíveis e conversavam pessoalmente com as pessoas. Quando alcançaram status, passaram a não atender mais pessoalmente. Olha, eu sei que você quer conversar comigo, converse com os obreiros aqui. Procure qualquer obreiro, porque é a mesma coisa. Irmãos, o que é isso daí? O status, as finanças, a falta de simplicidade, afastando-nos da onde Deus quer que nós estejamos, próximos das pessoas, interagindo com as pessoas. Precisamos aprender a gastar da forma que agrada ao Senhor. Já disse isso e nunca é demais repetir. Sempre em oração, submeta ao Senhor os seus gastos, sempre. Isso é segredo para todo e qualquer gasto que eu e você pretendamos fazer. Eu falei para vocês da necessidade de um carro novo. Não estou isento a essa realidade. Todos os dias, todas as noites, eu digo: Senhor, Tu sabes que meu desejo é daqui a um mês trocar de carro. Se essa for a Tua vontade, que o Senhor prepare tudo. Prepare um preço bom, prepare uma qualidade boa, prepare vantagens, prepare alguém que esteja interessado em valorizar o meu usado e não desvalorizá-lo além do necessário. Então, todos esses fatores unidos com oração vão me propiciar uma bênção. Caso contrário, eu vou entender que Deus está dizendo não é a hora, ou Deus está dizendo não. Todas as vezes que eu me proponho a gastar alguma coisa, fazer algum negócio, eu oro. E quando eu vou a esse negócio e percebo que as coisas estão enroladas, não está dando certo, parece que está tudo amarrado, irmãos, eu não insisto, porque todas as vezes que eu insisti, eu acabei me arrependendo amargamente. Então, se você tem que gastar o seu dinheiro, gaste da forma que agrade ao Senhor. E como você vai saber disso? Orando. Senhor, eu pretendo fazer tal coisa. O que eu faço? Assim ou não? E deixe Deus te orientar. Não desperdice os seus bens. Não gaste os seus bens de forma frívola, inútil. Não imagine ostentar status qualquer que seja. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós temos o nosso potencial financeiro, separamos uma parte que devolvemos ao Senhor, teremos uma outra parte que poderíamos estar poupando, para que então da terceira parte nós pudéssemos viver durante o mês, pagando as nossas contas, honrando os nossos compromissos e ponto final. Mas existem algumas pessoas que desejam, não sei, ostentar talvez algo que não lhes pertença, então pegam esse dinheiro, eu sei que não é o caso de nenhum de nós aqui, mas isso é muito comum de se ver por aí. O cidadão, ele vai lá, convida os amigos para uma churrascada no final de semana, um sábado na casa dele. Ele vai no mercado ali, ele compra 2, 3 engradados de cerveja, meio quilo de carne e pronto, a festa está armada. Isso é felicidade para aquele povo.
Só que normalmente ele vai pagar isso daí com um cheque pré para não sei quantos dias, vai pagar com cartão de crédito, vai fazer uma vaquinha. O cara não tem condição. Ele está tirando da onde ele não deveria tirar para agradar amigos, para ostentar alguma coisa, para viver aquele momento fútil e passageiro de felicidade. Ele está desperdiçando os seus bens, porque talvez ele tenha necessidades na sua casa, ele tenha alguns compromissos que deveria estar honrando e não está. Então eu posso gastar, sim, eu posso gastar, mas desde que esse gasto não comprometa outras coisas. Já comentamos isso aqui. Se eu devo para quem quer que seja, recebo meu salário, recebo meu pagamento, aquilo não me pertence. Eu não estou autorizado a fazer novas dívidas. Por quê? Porque eu preciso pegar aqueles valores e pagar quem eu devo. E se sobrar, para que eu possa ir até o final do mês bem, eu posso dispor de alguma coisa para de repente convidar os amigos, fazer um agrado, mas normalmente não sobra. Normalmente não é dessa forma. Então, devemos aprender pensando em perspectiva eterna. Nós não devemos ostentar nada nessa terra, não devemos acumular bens de forma inútil, devemos viver numa simplicidade e devemos não desperdiçar os bens que Deus tem colocado em nossas mãos, mesmo porque todas as coisas que nós temos não nos pertencem. Todas as coisas pertencem a Deus, somos meros mordomos, temos cuidado das coisas que Deus tem colocado em nossas mãos. Outra coisa importante, obrigado Israel, não se compare com os outros, por dois motivos. Primeiro, gera frustrações. Quando de repente você olha para o teu celularzinho, que inclusive faz ligação, mas ele não acessa a rede social, ele não tem nenhum potencial diferente. Quando você olha para o seu tablet, para o seu computador, e vê de alguma outra pessoa, fala, puxa vida, olha só que máquina, olha só que equipamento, olha, eu gostaria tanto. Não se compare, não queira se comparar com os outros. Você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado. Talvez determinada pessoa tenha conquistado aquilo. Talvez ele tenha. E você olha para aquilo ali, gostaria de ter, e fica se comparando. Ah, se eu tivesse nessa situação. Ah, e se? E aí nós entramos aí num condicional muito grave. Viver no condicional. Se eu tivesse tal salário, se eu tivesse em tal situação, se eu pudesse, eu faria. Irmãos, nós temos que viver a realidade. O condicional é irreal para nós. O se é irreal, não existe de fato. E viver com esse condicional é viver perigosamente. Minha mãe tinha um ditado bastante interessante, chegava a ser até chulo, mas ela sempre dizia algo parecido com isso. Olha, espera a galinha colocar os ovos. Não conte com esses ovos antes dela colocar, porque você pode se frustrar. E muitas vezes nós vivemos assim. Vivemos no condicional, e se tal coisa, mas... Gente, espera acontecer. Quando acontecer, tudo bem. Se não acontecer, paciência, mas eu não me frustro. E segundo, porque eu não devo me comparar com os outros. Isso pode gerar sofrimentos, porque eu vou me esforçar para tentar alcançar o padrão alheio, e talvez aquele padrão não seja o padrão que Deus tinha para que eu alcançasse. Talvez eu veja lá, puxa, o irmão ali, nossa, ele tem uma BMW, olha, tem uma Ferrari, olha, tem uma Mercedes. Poxa, também posso, também quero. Eu vou lá, vou comprar. Tá, talvez você consiga pagar a primeira prestação, a segunda, da terceira não passa. E aí você vai ter mais problemas financeiros, vai ter mais sofrimentos, mais frustrações, mais desilusões. Puxa, o irmão, ele estudou, chegou a ser juiz, chegou a ser médico. Eu também quero, mas talvez nós tenhamos deixado passar o tempo hábil para isso. Eu sempre digo que se eu tivesse aproveitado todas as oportunidades que eu tive para estudar enquanto era jovem, talvez hoje eu estivesse um pouquinho mais avançado. Só que eu acabei caindo na real quando eu já tinha mais de 30 anos, irmãos. E aí, o tempo ele compete com a nossa mente. E cada ano vivido é mais difícil você estudar, é mais difícil você guardar as coisas, é mais difícil, e você vai se frustrando, porque você vai
entrando num ambiente onde você está concorrendo com jovens que sabem as coisas assim, de trás para frente, com jovens que têm a possibilidade de, num concurso, eles estudarem durante 6 ou 8 horas por dia. E aí você olha para si mesmo e fala: caramba, eu mal e porcamente consigo 1 horinha ali por dia, assim, olha, difícil. E aí você vai se frustrando, porque você olha para a realidade e quer olhar para si mesmo e quer entrar nessa comparação. Não faça isso. Procure sempre entender que, por mais que eu e você tenhamos sido cabeçudos e talvez não tenhamos aproveitado as oportunidades, ainda assim Deus, Ele muda as coisas que estão ao nosso redor para que a gente seja inserido e se enquadre no centro da vontade dEle. E mesmo que talvez hoje não sejamos doutores, mas Ele pode nos usar mesmo não sendo doutores na obra dEle, e seremos muito abençoados e muito úteis naquilo que Ele tem para fazer através das nossas vidas hoje. É lógico, talvez se fôssemos médicos, doutores, teríamos uma outra utilidade. Como não somos, Deus ainda olha para nós e vê utilidade. Não se conforme com esse mundo. Acho que isso daqui a gente já está quase careca de saber. Mas eu trouxe aqui uma amplificação desse texto. Não se conformem com esse mundo, com esta era, este século, enquadrado e adaptado aos seus costumes externos e superficiais. Interessante. Conformar é tomar a forma de. É isso aí. Enquadrar-se, se colocar no quadrado, se colocar em 4 paredes, adaptar-se. Você não cabe naquele sistema, mas você se adapta para caber naquele sistema. Que sistema? Um mundo com costumes externos e superficiais. O que era mais importante, ou o que sempre foi mais importante para Deus, o que sempre foi importante para Jesus, não aquilo que estava no exterior, mas aquilo que estava no interior. Isso sempre foi o mais importante. Mas nós estamos vivendo num mundo preocupado com o quê? Com a externalidade, com a superficialidade. E aí, hoje, existe N possibilidades de se ganhar dinheiro, inclusive, lidando com isso. A indústria da cosmética, a indústria dos bodybuildings, dos construtores de corpos, onde você vai numa academia, onde você vai numa clínica estética e você se modifica. Você nasceu de uma forma e você entra lá para se modificar. Você vai ser esculpido, esculpida, vai modificar o seu formato muscular, extrair gordura, inserir onde você acha que está faltando, coloca gel, coloca isso, aquilo, aquele outro. Isso gasta-se muito, as pessoas estão sempre descontentes, não estão conformes, porque elas olham a externalidade, a superficialidade, e a cultura clama por isso, por uma fisionomia diferenciada. Gasta-se tempo com isso, gasta-se dinheiro com isso. E a proposta de Deus para nós é: não se conformem, não tomem essa forma, não se enquadrem a isso, não se adaptem a isso. Vocês são diferentes. Lógico, nós precisamos nos preocupar com a nossa saúde, precisamos entender que talvez tenha gordura a mais no nosso corpo e é preciso queimar, sim, porque vai dar problema no coração, vai dar problema no fígado, no rim, vai dar problema lá na frente, principalmente se eu e você morrermos, e aí você sabe onde isso daí vai acabar. Precisamos cuidar, sim, da saúde, precisamos, mas as pessoas têm vivido uma escravidão. Acabamos nos tornando escravos da mídia. Veja o que aconteceu ontem. O que foi ontem? Dia de quem? Dos namorados. Qual é a proposta da mídia? Até acaba frustrando os mais simplesinhos. Porque você vai para o Face, você vai para a televisão e só vem gente: olha, eu estava lá com a minha querida, meu querido, jantamos em tal lugar, fizemos tal coisa, isso, aquilo outro. Gostoso, muito bom, ótimo, excelente. Para todos que podem, recomendamos. Mas para quem não pode? E se o casalzinho de namorados ali, que já convivem aí aos 25, 30 anos, tem simplesmente um dinheirinho para talvez comprar o pão e leite do dia seguinte para as crianças? E seria impossível então comemorar o dia dos namorados, mas o comércio clama por isso, mas a mídia pressiona: é preciso. E o que acontece?
As pessoas estão tomando a forma, mesmo sem poder, tomando a forma desse mundo. Os comerciais de TV sempre são perfeitos nisso. Nunca você vê um comercial que mostra que se você fizer uso daquele determinado produto, você vai se dar mal, você vai ficar triste, você vai ficar prejudicado. Tudo é lindo e maravilhoso, mesmo as coisas que são destrutivas, como o próprio cigarro. E aí a gente vê aquilo ali, né? Propaganda de cigarro. O que é? O que é? Homens bonitos, mulheres bonitas, carros maravilhosos, festas, noitadas. Parece que é todo mundo de bem com a vida, tudo certo, lindo e maravilhoso. Só que parece tema de um filme que expressa a realidade. A vida é bela. A vida é bela. A vida é bela no conceito diferente disso que eles estão tentando veicular. Mas nós olhamos tudo isso daí e nós acabamos sendo obrigados de uma certa forma a participar disso daí. Mas nós não precisamos nos amoldar, não precisamos tomar forma. Na verdade, as pessoas compram aquilo que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionar pessoas de quem nem ao menos gostam. Uma vez eu descobri, não sei se é com todas as mulheres isso. Então eu não vou botar todo mundo no mesmo saco. Mas uma facção feminina, eu fiquei sabendo que a moça ela se vestia, não para o marido, não para o namorado, ela se vestia para outra mulher. Porque ela precisava se mostrar bonita para outra mulher. Não com conotação sexual, mas para quem você se veste? É para as outras que estão olhando, mais ou menos isso. Ela tem que babar naquilo que estou vestindo. E eu fiquei pensando, mas que coisa doida. Então, na verdade, eu não vou me vestir com aquilo que eu me sinto bem, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu... Não, eu vou fazer uma enquete. O que vocês acham que fica mais legal, mais descolado para mim? Tá, vou vestir então, para agradar vocês, para deixar vocês boquiabertos. Olha só que cara bonito, olha só que mulher fantástica. E aí, as pessoas compram aquilo que não precisam. Eu não precisava comprar, mas eu comprei para agradar os outros. Com o dinheiro que não tem, vamos lá, Carnezinho, Casas Bahia, Crediário, o povo é doido. Você entra nessas lojas aí, e aí você vai lá, com o cartãozinho aqui. Eu fui numa que tem uma marca de calça que eu gosto muito. Só que a qualidade dessa marca aí, dessa calça, está caindo tanto que eu vou preferir não comprar mais. Mas aí me ofereceram o cartãozinho da loja, legal, eu vou utilizar o cartão, porque ainda me fala, na data do aniversário você tem tanto de desconto, a primeira compra tanto de desconto, ótimo. E aí, olha, você pode parcelar isso aqui em 12 vezes. Eu falei, não precisa tanto. Não, mas não precisa. Gente, não precisa desse parcelamento. Eu quero algo mais seco aqui. E a moça ficou discutindo comigo porque ela queria que eu pagasse em tantas vezes, ali 12 vezes. E depois eu descobri, se eu pagasse da forma que eu estava me propondo a pagar, não teria juros algum. Paguei, acabou. Agora, em 12 vezes já teria juros embutidos, ela tem a comissão dela aumentada. Aí se você entra nessa história aí, você dança. E aí você começa a comprar aquilo que não precisa, com dinheiro que não tem. Então, já que eu não tenho dinheiro, então vou parcelar em 12 vezes, vou ficar 1 ano pagando a calça aqui. Chega no final do ano, a calça nem existe mais, você já está sem a calça e continua pagando. E vai impressionar outras pessoas. Não adquiriu porque você precisava, porque, sei lá. E o interessante é que impressionar pessoas que talvez você nem goste. Você está fazendo aquilo ali para criar ciúmes, para cutucar, para mexer com as pessoas. Você, na verdade, você não está nem preocupado. E aí, irmãos? Mas, diante dessa perspectiva toda, o que é importante de fato? O que é importante? O que a gente precisa saber? A primeira coisa que a gente precisa saber é: lidar com finanças, lidar com dinheiro nos traz uma certeza. Dinheiro não traz a verdadeira felicidade. E nem manda buscar. Tem uns engraçadinhos que dizem aí que dinheiro, ele não compra a felicidade, ele manda buscar, né? Não. Nenhum e nem outro. Sabe por quê? O dinheiro ele pode comprar uma cama. Sim ou não? Mas não compra sono.
E quantas pessoas que têm dinheiro e coloca a cabeça no travesseiro e cadê sono? Pode ter milhões, não vai comprar. Só se for lá e comprar um sossega-leão e tomar, aí vai, beleza. Mas caso contrário, o sono mesmo. O dinheiro compra um livro, mas não compra sabedoria. Eu não posso comprar sabedoria. O dinheiro compra comida, sim, mas talvez não compre apetite. E existem pessoas que não têm apetite, ou não têm toda a sua funcionalidade para sentir cheiro, para sentir gosto. Então está se alimentando, para ele parece que está comendo palha. E que graça tem isso daí? Ele pode comprar comida, mas não pode comprar algo que modifique essa sua situação. O dinheiro compra remédios também, mas nem sempre consegue comprar saúde. Ficamos limitados. O dinheiro ele pode comprar divertimento. Você pode comprar o passaporte lá do, sei lá de qual parque, vai lá para Disney, vai para onde você imaginar. Bacana, mas não compra felicidade. Vai lá, fica lá o dia todo gritando nos brinquedos, volta para casa. Cadê a felicidade? Como muitas festas populares que nós temos por aí. O camarada vai lá, a festa, a fantasia, ele se veste daquilo que ele não é. Então o pobre se veste de rico, o plebeu se veste de rei, e cada um vai lá desempenhar um papel. Depois, quando chega no final da festa, lá quarta-feira de cinzas, muitos morrem, muitos se suicidam, muitos não conseguem voltar para a realidade, de que nunca foram nada daquilo que eles estavam ali interpretando. Comprou fantasia, o dinheiro, mas não comprou a verdadeira felicidade. E mais, o dinheiro pode até comprar um crucifixo, mas não pode comprar um Salvador. Muitas pessoas adquirem os seus crucifixos, penduram ali, mas e aí? Eu vou comprar o Salvador? Não. Porque aquilo que Jesus fez por nós, Ele fez pagando com o sangue dele. E isso não tem preço, não dá para a gente transformar em dinheiro. Então, o dinheiro nunca vai nos trazer felicidade. É por isso que a gente precisa aprender urgentemente a lidar com esse material, a lidar com essa ferramenta. Porque o dinheiro, ele não é bom e nem mal. Ele é neutro. Porque o mesmo dinheiro que eu separo para manter missionários, para construir hospitais, o mesmo dinheiro pode ser utilizado para comprar drogas ou para acessar pornografia. Então, na verdade, o que torna o dinheiro bom ou mal é o uso que se faz dele. Mas quem é que usa? Eu e você, nós usamos. E aí nós precisamos então, através dos princípios bíblicos, aprender a usá-lo de forma conveniente. Porque vai haver um grupo de pessoas, dinheiro é mal, é maldito. Como uma vez uma conhecida nossa dizia, sexo, esse negócio aí é sujo, nojento, não presta. Gente, duas coisas. Primeiro, se não fosse a relação sexual dos nossos pais, não estaríamos aqui. Então, serviu para alguma coisa. E fugindo da regra que muitos tentam impor a nós, que nós como cristãos imaginamos ou pregamos que sexo só para procriação, Deus, Ele estabeleceu de forma diferente. Vamos dar uma lidinha lá em Cantares de Salomão, que a gente vai entender as minúcias disso. Então, não dá para a gente pegar as coisas e rotular. O sexo é bom? Sim. Se ele for praticado dentro das proteções divinas, homem, mulher, casados, que não tem nenhuma afobação, não se anteciparam, os jovens foram até o momento certo, da forma correta, maravilha. Depois se casam, vêm os filhos, dentro dessa proteção, joia. Fugiu disso daí é confusão. Fugiu disso daí, eu estou vendo ali no fórum, dia após dia. 6 meses se separa, e a criancinha lá já não tem pai, já não tem mãe direito, ela tem que trabalhar, deixa a criança com outro alguém, aquela confusão toda. Então, o sexo é maldito, está vendo? Não, na verdade não soube se utilizar. O dinheiro é maldito? Não, o dinheiro não é maldito. Mas se eu fizer uma aplicação maldita, se eu usar em drogas, se eu usar
em pornografia, em pirataria, é maldito sim. Mas se eu pegar esse mesmo dinheiro e devolver para o Senhor, se abençoarmos missionários, se construirmos hospitais, se atendermos os pobres, os necessitados, irmãos, o dinheiro acaba se tornando abençoado, o abençoador. Se eu pego esse dinheiro e invisto na obra, amém. Se eu pego esse dinheiro e vou lá fazer a fezinha, está por fora, não é isso. E talvez você esteja aí pensando: quando é que vai chegar a minha vez? Será que os piedosos, será que os cristãos, será que os justos, eles vão prosperar financeiramente? Ou melhor, será que nós sempre prosperaremos financeiramente? Irmãos, eu gostaria de dizer sim, vamos sempre, mas não é verdade. Nem todos sempre vão prosperar financeiramente. Deus, ele tem formas de lidar com as pessoas. Não é que ele lide de forma diferente, mas nós somos diferentes, e aí então a forma como nós recebemos esse tratamento é diferenciado. É como filhos. Há filhos que você chega e fala uma vez, bastou. Há outros que você tem que falar 1 milhão de vezes, e ainda assim é pouco. Nós assim somos. Existem filhos de Deus que ele chega e transmite a informação, o camaradinha pega aquilo ali fácil, já aplica e pronto. Outro vai passar 1 ano, 2, 5, 10, até de fato aprender de forma correta. 3 coisas que me indicam que nós não vamos todos prosperar financeiramente. A primeira coisa, violação de princípios das Escrituras. Eu posso ser generoso, respeito um princípio, mas posso ser desonesto. Está anulado. Eu posso ser honesto, mas mau trabalhador. Chego atrasado, desrespeito o patrão, os bens do patrão. Eu posso ser um trabalhador fiel, ótimo, mas posso estar endividado. Eu posso não ter dívida nenhuma, mas posso não ofertar e não dizimar. Então, uma das coisas que vai nos impedir de prosperar sempre financeiramente é essa inconstância em aplicar os princípios bíblicos, porque nem sempre nós conseguimos aplicar eles todos ao mesmo tempo. Já tinha dito lá atrás, quando a gente falou de honestidade, nem sempre nós somos honestos o tempo todo. Vez ou outra, damos uma escorregadinha, e quando nós escorregamos, o princípio bíblico escorrega, e nesse momento nós saímos dessa possibilidade de prosperarmos, porque estamos utilizando a matemática incorreta. 2, muitas vezes Deus, ele constrói o nosso caráter piedoso através desse relacionamento financeiro. Por quê? A tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência. É preciso que muitas vezes eu e você passemos por estreitos, por tribulação, para que a gente aprenda a perseverar e tenha experiência. E muitas vezes isso aí vai implicar em não ter dinheiro, não ter comida e ter que depender de outros para que eles possam te socorrer. Isso já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você ou não, talvez um dia aconteça, enfim. O que Deus quer com isso? Ele quer construir um caráter em nós, um caráter piedoso. Então, se eu passar por tribulação, eu vou perseverar, e se eu perseverar, eu vou ficar experiente. Experiência para mim mesmo, experiência para outras pessoas, para que eu possa dizer: eu já passei por isso, eu sei como é que é, você vai conseguir. O duro é simplesmente você chegar para as pessoas e nunca passou por aquela situação. Não esquenta a cabeça não. Isso é difícil. Mas quando eu estou experimentado, fica mais fácil. E 3, o terceiro motivo pelo qual talvez nem todos sempre prosperaremos financeiramente. O Senhor, ou melhor, a soberania de Deus. O Senhor é que escolhe o quanto confiar a cada pessoa. Ele que escolhe. Para um, 5. Para outro, 2. Para outro, 1. Quem escolheu? O Senhor escolheu.
por quê? Um era mais bonito do que o outro? Não. Simplesmente ele entendeu dessa forma. Talvez ele tenha entendido a capacidade, não sei. Mas a grande verdade é algo que nós não temos como mexer. Soberania divina. Não tem como mexer naquilo que Deus é. Soberano. Ele decide de que forma ele vai fazer as coisas. E aí nós caímos numa questão que é puramente humana, mas funciona também com Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus está mandando, se Deus está fazendo com que as coisas caminhem dessa forma, quem sou eu para discutir? Deus, por que o Senhor abençoa? O Edson não me abençoa. Por quê? Por que ele ganha 1 milhão e eu ganho só 1.000? Por quê? Está errado isso. Eu quero também. Eu quero também. Abençoa-me a mim também. O Senhor só tem uma bênção. Engraçado, a gente lê as páginas da Bíblia, vamos encontrar ecos dessa realidade aí. Mas Deus é soberano, Ele que sabe. Ele sabe melhor. É aquilo que a gente já mencionou. Essa possibilidade de Deus estar ao mesmo tempo no presente, no passado e no futuro, dá a Ele essa possibilidade de entender o que seremos nós e qual o melhor uso que faremos de todas as coisas que Ele tem colocado em nossas mãos. Encaminhando para o final aqui, irmãos, o que é prosperidade, afinal de contas? Bom, para alguns, prosperidade é não ter falta de nada. Sim, é possível, mas não é só isso. Para outros, é não ter falta daquilo que é necessário para viver. Possível também. Mas prosperidade mesmo significa o quanto estamos próximos de Deus e de Jesus. Porque Ele é a fonte. Ele é que nos torna prósperos. Então, quanto mais próximo eu estiver dessa fonte, quanto mais próximo eu estiver de Deus, dos caminhos de Jesus, mais próspero eu serei, com toda certeza. É o que o mundo não entende. Se nós formos contar tudo isso aí para as pessoas que não têm esse entendimento que nós temos, louco, bobo, tolo, vocês estão lá, vocês estão perdendo seu tempo, dando dinheiro para a igreja, dando dinheiro para o pastor. Irmãos, aconteceu um negócio, isso é, conforme diz aquele repórter, isso é surreal, surreal. A Noemi, ontem você foi fazer no mercado, que não conseguiu, ontem ela foi no mercado ali fazer uma comprinha, um pão, um friso, alguma coisinha assim, aí foi passar o cartão lá, débito, uma vez não deu, duas não deu, ela não tentou pela terceira porque é capaz de bloquear. E aí então ela foi hoje no banco para ver o que tinha acontecido. E aí, pasmem, vem cá, diga os termos que a moça utilizou, porque é incrível. No domingo de manhã, eu não havia passado no banco, sacado o dinheiro do dízimo, e aí eu falei para a Noemi, você quer que eu dê um cheque ou no débito? No débito. Então nós aqui na igreja de manhã, passamos o meu cartão para debitar então o dízimo. Aí eles cancelaram o meu cartão, porque disse que eu tinha passado, aí ela perguntou se eu tinha passado às 7 e pouco da manhã, no domingo, o cartão na Igreja Batista. Eu falei, passei. Ela falou, tal valor? Eu falei, isso. Ah, você fez duas movimentações. Eu falei, sim, as 2 movimentações fui eu que fiz. Aí ela falou assim, então, por causa disso, de ser numa área de risco, então o seu cartão foi cancelado, porque é um estabelecimento de risco. Então, a igreja é um estabelecimento de risco, por causa do valor. Então, vocês entenderam, irmãos? O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu bem entendo, então eu fui dizimar, e isso daqui para eles é um estabelecimento de risco. Aqui para o mundo, de uma forma geral, só tem bandido, só tem ladrão, salteador. Essa é a visão, essa é a visão. Isso aqui é um lugar de risco. Cuidado, irmãos, entrar aqui, segura a carteira, segura tudo aí, segura firme, porque senão, né, os irmãos aí vão te abraçar, já vai bater carteira. Que troço é esse? Eu fiquei pasmo. Mas é dessa forma que o mundo enxerga aquilo que nós vivemos nesse lugar, aquilo que nós vivemos dentro de uma igreja.
Se existem pessoas que estão dando motivo para isso, paciência. Eu continuo crendo que Deus ele vai julgar a cada um segundo as suas obras. Aquilo que o camarada fez vai gerar juízo para ele ou não. Não sou eu nem você que vamos julgar, é Deus. Assim como aquele banco não tem direito nenhum de interpretar de onde quer que esteja. Olha só, o cartão aqui do senhor Paulo, olha, tá na igreja, não bloqueia, cancela isso daí, porque o que está acontecendo ali? Doido. E mais, sem comunicar, sem mandar um torpedinho, um SMS, um aviso, a gente fica doido, sai com o cartão ali, vai fazer uma compra, não dá. Chega no banco, está cancelado. Por quê? Porque foi dizimar na igreja. Gente, aonde nós vamos parar? Então a prosperidade, ela implica em estarmos próximos de Deus e de Jesus. Estarmos vivendo essa realidade, não se importando inclusive com isso. É lugar de risco? Que seja. Esse lugar de risco aqui vai nos conduzir para a eternidade. Essa é a perspectiva que tem que valer, porque o resto vai ficar. Deixe os bancos, deixe os empresários aí, deixe eles lidar com as finanças, com o dinheiro, deixe eles ficarem bloqueando o cartão uns dos outros aí, que seja. Nós vamos para a eternidade, nós vamos estar bem. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos lidando com as finanças de forma conveniente. E por fim, para aqueles que são ricos, ou para aqueles que um dia forem ricos, não se esqueçam, nunca sejam orgulhosos. A riqueza estimula a presunção. Seja sempre humilde. Se você tem bens, não confie nesses bens, não confie em suas posses, porque um dia, da mesma forma que esses bens vieram, eles podem ir. E contribua sempre com generosidade. Sempre. Nós precisamos aprender a ser generosos com Deus, na medida que Ele tem sido generoso com cada um de nós. E Ele tem sido muito mais do que nós mesmos temos sido. Amém, irmãos?